Olá, pessoal do Super A Prova, tudo bem? Eu sou o professor Danilo e hoje nós vamos dar continuidade à nossa discussão a respeito de filosofia moderna, especialmente a questão do racionalismo. E essa continuidade a respeito do racionalismo, essa parte 2 da discussão, será centrada essencialmente na questão do racionalismo na filosofia cartesiana, no sistema cartesiano. O objetivo dessa nossa aula de hoje é problematizar e, acima de tudo, contextualizar conceitualmente os elementos basilares em torno do racionalismo cartesiano e, principalmente, a grande contribuição que o filósofo René Descartes teve para o pensamento moderno ao propor o método, a grande revolução do pensamento moderno, a grande revolução do pensamento científico. Bom, Descartes é definitivamente um dos mais conhecidos da história da filosofia, e a gente pode ainda dizer um dos mais importantes. Seu pensamento ele ultrapassou apenas os princípios teóricos, então ele foi além dos princípios teóricos, atingindo áreas de conhecimento como a medicina, a geometria e até mesmo as ciências naturais. A filosofia cartesiana ela vai ser herdeira dos elementos oriundos da modernidade na exata medida em que Descartes ele busca efetivar não apenas os ideais iluministas presentes no Renascimento, mas também determinar com precisão a centralidade da razão no processo de conhecimento humano. Então a grande contribuição do racionalismo cartesiano é sem dúvida nenhuma o legado do método deixado para a ciência moderna e a ciência, por assim dizer, contemporânea. E qual que é o grande fundamento do pensamento cartesiano? O grande fundamento do pensamento cartesiano vai ser, sem dúvida nenhuma, a busca daquilo que pode ser claro e distinto. A clareza e a distinção representam em Descartes a necessidade de reconhecer os limites da percepção sensível, ou seja, na qual a experiência por si só, ela não pode e não deve ser uma fonte de conhecimento seguro. Justamente pela questão de que nossos sentidos nos levam a erros, que não contribuem efetivamente para construir a ciência. Portanto, diante dessa imprecisão dos sentidos, é necessário duvidar. A dúvida, então, é esse motor que impulsiona a filosofia cartesiana, o ponto de partida para a construção do método. Dessa forma, ao desconfiar dos sentidos como a fonte segura para a validação da verdade, o filósofo francês, então, ele direciona a razão como critério que efetiva noções mais firmes e certeiras para que o conhecimento possa se desenvolver. E é nesse contexto que o autor formula a famosa tese das 4 regras do método. Percebe aqui uma coisa, a filosofia cartesiana, o racionalismo cartesiano não é só um duvidar pelo duvidar, não é um questionar pelo questionar, não é um ceticismo radical sem propósito. O que o Descartes vai nos colocar aqui é que a dúvida ela é orientada sistematicamente a partir de regras metodológicas, ou seja, um percurso metodológico racional que efetivamente tem como objetivo um conhecimento seguro, uma vez que os sentidos por si só não são capazes de oferecer essa segurança tão buscada pelo pensador racionalista. E se a gente fala de método cartesiano, quais são as regras do método cartesiano? Basicamente, o método cartesiano ele é fundamentado em 4 regras. A primeira regra é a regra da evidência. O que a regra da evidência nos mostra? Que tomar apenas o que é certo como objeto da ciência, aceitar apenas aquilo que é evidente, aquilo que é certo. A segunda regra do método cartesiano é a regra da divisão. O que seria essa divisão? Dividir os problemas em partes, ter uma visão mais detalhada e objetiva daquilo que é proposto enquanto conhecimento. A terceira da regra é a ordem, ordenar a questão partindo do mais simples para o mais complexo. Percebe? O método cartesiano ele é como um organismo que funciona. Todas essas partes elas só ganham sentido se elas trabalharem em conjunto, para que, enfim, a quarta regra ela possa se efetivar, que é a regra da enumeração. Realizar revisões gerais que visem estabelecer se houve algo ignorado
durante todo o processo. Então a gente toma como início a evidência, acertar somente aquilo que é claro e distinto, para então revisar todo o processo com o objetivo de se alcançar um conhecimento seguro, um conhecimento firme, um conhecimento do ponto de vista racional, claro e distinto. Nesse sentido, nos mostra que as 4 regras nos ajudam a compreender um dos pontos nervais, ou seja, centrais da discussão cartesiana, que é a distinção entre a res cogitas, a substância pensante, a razão, e a res extensa, a substância corpórea, aquilo que está no nível dos sentidos. Na perspectiva do autor, a primeira, a res cogita, faz referência à parte racional, imaterial e capaz de efetivamente estabelecer conhecimento seguro. Por outro turno, a res extensa faz menção à substância sensível, ou seja, o domínio dos sentimentos e sensações que não possuem a certeza racional requerida pelo autor para que haja conhecimento válido. O que o método ele é importante? O método efetiva o valor da res cogita, o valor do pensamento racional para a constituição de um conhecimento seguro. A respeito desse autor ainda, nos fica ainda uma dica, esse vídeo explicativo como reforço de teoria a respeito da filosofia cartesiana, produzido pela Univiesp, que estabelece os principais temas discutidos até aqui, vinculando-os à educação. Então esse vídeo ele é bem bacana, que além de ampliar a discussão a respeito da filosofia cartesiana e a grande contribuição de Descartes, que foi o método, traz ainda essa discussão num viés educacional, ampliando e contextualizando o racionalismo cartesiano. Espero que tenham gostado desse tema. Nos encontramos numa resolução de exercício a respeito dessa temática e desejo a todos bons estudos. Um abraço e até!